Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal IPG Online, nesse dia especial que Deus fez para que pudéssemos compartilhar com você a palavra de Deus neste dia. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus grande, o Deus forte, o Deus altíssimo. Louvado seja o Teu nome. Pedimos a Deus a bênção do Senhor sobre a vida de todos quantos estão participando dessa live neste momento. Nós abençoamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, minha alma, glorifica o teu Senhor, e durante a minha vida cantarei seu louvor. Não confieis em governantes, nem em homens para salvar, seus projetos façam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o
a palavra de Deus, fazendo exposição no livro segundo o Evangelho de João. E hoje nós vamos para o capítulo de número 11. A nossa proposta aqui no capítulo 11, do verso 1 até o versículo de número 16, que essa doença é para a glória de Deus. Aqui nesse texto de João capítulo 11, é o 7º milagre público operado por Jesus e registrado nesse evangelho. Foi realizado na última semana antes de Jesus ser preso e morto e levado para a cruz. Seu propósito foi despertar a fé nos salvos e raiva definitiva dos seus inimigos. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo milagre que produz a fé em alguns provoca a raiva em outros. No começo, o início absoluto de todas as coisas, exceto o que estava lá, no começo era a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor e Salvador. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o Verbo se fez carne, o Deus homem, Jesus Cristo, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade, e de sua plenitude recebemos graça sobre graça, registrado no capítulo 1, dos versos de número 14 e 16 do Evangelho de João. Totalmente divino e em controle absoluto, porque ele era no princípio, estava com Deus e é, portanto, infinitamente grande além de todos os nossos poderes para exceder. Ele foi a realidade mais importante que o ataque nas Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Ele é a realidade máxima importante em todo o mundo hoje. Ele é capaz de abranger, explicar e consertar não apenas os horrores de 11 de setembro de 2001, mas também os piores horrores grandes de tsunami em 2005. Ele é a prioridade mais importante do que a pandemia do Covid-19. Por quê? Porque ele se tornou carne e viveu uma vida humana e sofreu e morreu e ressuscitou. Ele é capaz de abranger, de explicar, de consertar, de confortar pessoas íntimas e a perda de cada vida individualmente. O Deus que adoramos é o infinito em sua majestade, é tão próximo e carinhoso quanto a mão de uma mãe. Este é o nosso Deus a quem adoramos, Jesus Cristo infinito e tão próximo e cuidadoso como a mão de uma mãe. Estamos reunidos para adorá-lo em sua palavra. Nós não estamos reunidos como uma escola para ouvir uma palestra, mas como um sacerdócio real, uma nação santa, um povo para sua própria possessão, para ouvir uma palavra do nosso Rei Jesus Cristo, uma palavra sobre sofrimento, uma palavra sobre morte, uma palavra sobre o amor e uma palavra sobre a sua própria glória. E como esses três se relacionam um com o outro, sofrimento, amor e a glória de Cristo. Morte, amor e glória. Nosso texto
de hoje é João capítulo 11, do verso 1 até o versículo 16. Pouco antes deste capítulo começar, as multidões em Jerusalém pegaram pedras para matar Jesus, registrado no capítulo 10, versículo de número 31, diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E no versículo de número 38, elas tentaram prendê-lo, mas ele escapou. Ele viajou para o leste, para o norte, cruzou o Jordão. E em pouco tempo, em João capítulo 11, verso de número 8, Maria e Marta, seus amigos de Betânia, perto de Jerusalém, enviaram a palavra a Jesus, dizendo que seu irmão Lázaro estava doente, e muito doente. Este é o cenário para as palavras surpreendentes de Jesus sobre a morte. O amor e a glória de Deus, ao ler os versículos de 1 até o versículo de número 6, ouça os três: morte, amor e glória. E ouça o relacionamento deles. Este é o nosso Rei, moldando a maneira como vemos o mundo da morte e do amor. E a maneira como nos sentimos sobre os horrores e as belezas que acontecem no mundo. Talvez esta seja palavras que venham a virar seu mundo de cabeça para baixo. Elas têm muito a nos ensinar. Verso de número 1 e versículo de número 2, diz o texto: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. O que é notável sobre o versículo de número 2 acontece em João capítulo 12, verso de número 3. Então João está buscando a evidência mais clara do relacionamento extraordinário que existe entre Maria e Jesus, mesmo que essa evidência ainda esteja por vir. O ponto é este: ela não é estranha. Há um amor incomum entre ela e o Senhor Jesus. Versículo de número 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está doente aquele a quem o Senhor ama. Agora deixa isso explícito no versículo de número 3. Significa para nós ver e sentir o amor que Jesus tem por esta família. Este pedido de ajuda não vem de um conhecido casual. Está vindo do círculo mais próximo dos amigos de Jesus. Verso de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A primeira coisa que Jesus faz quando ouve a notícia da doença de Lázaro é colocá-la em relação à glória de Deus e sua própria glória. Essa doença é para a glória de Deus. É sobre a glória do Filho de Deus. Não é principalmente sobre a morte.
embora ele morra, Jesus sabe que ele vai morrer. É principalmente sobre Deus, sobre o Filho de Deus e sobre o quão glorioso é Deus e seu Filho. Isto é o que Jesus diz no verso de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado nela. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Isto é exatamente como está no capítulo de número 9, em que o homem nasceu cego, não porque pecou ou seus pais pecaram, mas para que as obras de Deus pudessem ser manifestadas, ou pudessem se manifestar. João capítulo 9, do verso de número 3 e versículo de número 4. Só aqui a questão vai ser a morte. Não apenas cegueira ou doença, Lázaro vai morrer. Jesus sabe disso. De fato, ele escolhe que Lázaro morra. O amor centrado na glória de Jesus. João sublinha pela terceira vez o amor que Jesus tem por esta família no versículo de número 5. Diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João realmente quer que a gente veja isso e sinta isso. Por 3 vezes ele diz no verso 2, esta é a mulher que ungiu a Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, verso de número 3. Aquele a quem você ama está doente, você o ama, verso de número 5. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Certamente, João está enfatizando o amor de Jesus por essa família, porque ele sabe que o que Jesus está prestes a fazer aqui não parece amor para a maioria das pessoas. Muito poucos seres humanos pensam em amor dessa maneira. Ouso dizer que você não pensa em amor desse jeito. Fora do Espírito de Deus, mudando nossos corações para ver o que o amor realmente é nesse texto. É por isso que eu disse que esse texto pode virar o seu mundo de cabeça para baixo. A quantidade de tempo entre a sua morte e ressurreição é nada comparado à eternidade. Verso de número 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele estava prestes a dizer, vai contra toda a experiência humana comum, onde Deus não é supremo. E a palavra-chave que abre o choque é a palavra só. Ou quando, no início do versículo de número 6, lá no original, significa portanto. Assim, o verso 5 e 6 pode ser transliterado como Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, portanto, porquanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus sabia o que isso significaria. Esse atraso, isso significaria a certeza da morte de Lázaro. Não sabemos disso por causa do verso 14, que diz assim, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu.
Quando Jesus decide ir a Betânia, ele sabe que Lázaro está morto. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. A morte e a vida de Lázaro. Jesus está escolhendo deixar Lázaro morrer, ou ter certeza de que ele está morto. Quando ele chegar lá, 4 dias depois, Lázaro está morto. Como se vê? E se você disser, bem, não é tão ruim, porque ele sabia que ele iria criá-lo, ressuscitá-lo. Não foi tão ruim quanto a nossa morte. Considere 2 coisas. Primeiro, Lázaro realmente morreu. Não é fácil morrer. E até onde Lázaro sabia, Jesus não veio. E suas irmãs o viram morrer. E eles o enterraram. E eles se perguntaram onde Jesus estava. Essa foi a morte real. A perda real. E Jesus realmente não apareceu para pará-lo. Segundo, no modo como João apresenta essa história, ele quer dizer que vemos a ressurreição de Lázaro como uma imagem da nossa ressurreição, a ressurreição de todos os que creem em Jesus Cristo. Veja, ouça os versículos de número 23 e até o versículo de número 26, diz assim, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, a minha criação, a sua criação e a criação de seu irmão é exatamente o que acontecerá com todos os que creem em Jesus Cristo. E significa que a maneira de pensar sobre a morte de Lázaro é esta. A morte de Lázaro era real e terrível. Tão terrível quanto a sua. E se você acha que ele foi menos terrível porque Jesus o criou, a verdade é que a sua morte não será mais terrível do que a dele, porque você também será ressuscitado por Jesus. E é apenas uma diferença de tempo. E a quantidade de tempo entre a morte e a ressurreição não é nada comparado com a eternidade. Como o amor pode permitir a morte? Possivelmente estamos preparados para ver e sentir o ponto principal. Foi o amor que levou Jesus a deixar Lázaro morrer. Foi o amor de Jesus por essa família e por seus discípulos e por você, lendo este texto, que o levou a escolher e deixar Lázaro morrer. Veja novamente o contexto entre os versos de número 5 e versículo de número 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E por escrito, João pretende, e Jesus pretende, que todos vejam o seguinte: o quê? Como é esse amor?
João saiu do seu caminho para configurar isso. Jesus os ama, ele os ama, portanto, ele não o cura, mas ele deixa morrer, porque esse amor, o amor está fazendo o que você tem que fazer para ajudar as pessoas a ver e valorizar a glória de Deus como sua suprema alegria. Jesus deu a resposta clara e vai dar novamente no versículo de número 15, que diz assim: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ele disse no verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, o ponto não é a morte, o ponto é a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa doença resultará para a glória de Deus e para a glória do Filho de Deus. Essa doença colocará a glória de Deus em exibição, e isso fará Jesus aparecer. Portanto, o verso de número 6, o amor permite que ele morra. Verso 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O amor permite que ele morra, porque a sua morte os ajudará a ver de mais maneira do que eles sabem sobre a glória de Deus. Então, o que é o amor? O que significa ser amado por Jesus? O amor significa nos dar o que mais precisamos. E o que mais precisamos não é a cura, mas uma experiência completa e interminável da glória de Deus. Amor significa dar-nos o que nos trará a maior e mais longa alegria. E o que é isso? O que lhe dará? Alegria plena e eterna. A resposta deste texto é clara: uma revelação para a sua alma da glória de Deus, vendo, admirando e se maravilhando e saboreando a glória de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando alguém está disposto a morrer, ou deixar seu irmão morrer para lhe dar isso, ele te ama. O amor está fazendo o que você tem que fazer para ajudar as pessoas a ver e valorizar a glória de Deus como a sua suprema alegria, ajudar as pessoas a ver e satisfazer com a glória de Deus. Vejamos os versículos de número 14 e 15. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. A revelação da glória de Deus é crer. A acreditar está chegando a Jesus, para estar satisfeito com tudo o que Deus é para nós em Jesus Cristo, e nos chegarmos a Ele desse modo somente quando vemos a sua glória. Vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João capítulo 1, verso número 14.
glória de Deus e nossa alegria juntos. Estes são os dois grandes propósitos de todas as coisas. A demonstração de Deus da sua glória em Cristo e os seres humanos que valorizam a glória acima de todas as coisas. Esse é o significado da vida e de toda a criação. E esses dois grandes propósitos são realmente um só, porque a valorização da glória de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a própria vida, é a maneira como nos unimos a Deus para demonstrar sua glória. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, Jesus deixa Lázaro morrer para mostrar a glória de Deus e intensificar a fé de seus discípulos. O Evangelho de João foi escrito para esses dois grandes objetivos: revelar a glória do único Filho do Pai e despertar e aprofundar nossa fé nele, recebê-lo como supremo tesouro que ele é. E o ponto principal do texto de hoje é: isso é amor. O objetivo do amor é levar as pessoas ao mais pleno conhecimento e ao mais pleno desfrute da glória de Deus. Jesus não apenas deixou Lázaro morrer por isso, ele morreu por isso. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso de número 18. Jesus orou para que, do outro lado da sua morte, o seu povo redimido visse a sua glória. Desejando que também eles que me deste estejam comigo onde eu estou, para ver a minha glória. João capítulo de número 17, verso de número 24. O que é o amor? O amor é o desejo que trabalha e sofre para encantar os outros com o que é infinita e eternamente satisfatório, a glória de Deus. Lição prática. Uma última exortação. Entre a morte de Lázaro e a sua ressurreição, 4 dias depois, sua família não pôde ver como Deus seria glorificado nela. Isso seria revelado em sua ressurreição. Portanto, se é onde você está hoje, e todos nós, de alguma forma, não vemos claramente como Deus é glorificado na morte de nosso amado. Não julgue antes da ressurreição. Deus está fazendo mais do que você pode saber. E a ressurreição trará tudo para luz. Enquanto isso, confie nele e valorize-o acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus amado, Deus supremo, Deus altíssimo, Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus a morrer na cruz por nós. Ressuscitou ao 3º dia. Está vivo à destra de Deus Pai. Deus, pela graça em Cristo Jesus, através do teu Santo Espírito,
Aplique a tua palavra no coração de cada um. E cada um viva para ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.